Vocês sabiam que o sexo para o narcisista é apenas uma arma de sedução e manipulação e nada mais além disso? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere a vinheta. Quando se fala sobre o narcisista, nós temos que considerar muitas coisas, principalmente a sua natureza. Eu digo da pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. O narcisista, ele é apenas obcecado por si mesmo, assim como diz a etimologia da palavra narcisismo, que é narques, narcotizado. Ele apenas é embriagado por si, pelas sensações que ele sente sobre si. Então, por isso que ele é um auto-narcotizado, ou seja, ele não olha nada fora além de si. Tudo está dentro dele, tudo está dentro do seu jogo mental, e tudo ele usa, na verdade, como uma extensão de si. Então, quando eu falo sobre o sexo para o narcisista, ele apenas é uma forma, de manutenção e controle. Por quê? Porque ele sempre vai usar a sedução, para um determinado fim. E qual é o fim, na verdade, do narcisista? O prazer próprio. Ele é um ser que é vaidoso por natureza. Então, ele sempre vai dissimular, amor, carinho, atenção, com detrimento de ter algo em troca. Não somente o sexo, mas também o tempo e a atenção da pessoa, para que a pessoa fique totalmente codependente dele. Então, o sexo apenas é uma cartada final, uma espécie de carimbo, da qual que ele coloca, vamos dizer assim, o seu selo de aprovação. Então, com isso, com a pessoa, por exemplo, em suas mãos, ele pode fazer tudo o que lhe apraz. O interessante também dentro desse aspecto, que para o narcisista, o desejo ou o prazer é apenas uma arma de manutenção do seu próprio desejo. Como assim? Freud diz o seguinte, que há a realidade e há a realidade psíquica, o desejo, ou seja, tudo aquilo que não é realizado é alimentado pelo desejo, e o desejo vai gerando a fantasia, e a fantasia gera o desejo. Então, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele vai sempre regular a pessoa em detrimento ao seu próprio desejo. Então, ele vai regular, na verdade, o desejo da pessoa por ele, ele vai ser uma espécie de inspetor de manutenção, ou seja, ele sempre vai fazer o que mesmo? Colocar naquela pessoa a fantasia que ele quer que ela realize para ele. Essa é a função dele. O seu mundo é totalmente imaginário, o seu mundo é feérico, o seu mundo é lúdico, Você vê que é bastante palavras que parecem difíceis, mas que na verdade não é. Então, tudo isso se reduz a quê? O seu mundo simplesmente é imaginário. O seu prazer é imaginário. Não se estabelece nada real. Quando ele toca, ele quer se sentir no outro. Por exemplo, quando ele faz sexo consigo e não com o outro. Porque a função dele, na verdade, não é dar prazer. Uma pessoa que gosta praticamente dá prazer. O narcisista não, quando faz sexo, ele apenas pensa no próprio prazer. Você vê que quando ele chega ao orgasmo, ele larga a pessoa para o lado. Então, você vê que ele é totalmente hermetizado, fechado, em seus próprios desejos. Então, por isso que para o narcisista, o sexo não tem nenhum vínculo, na verdade. Não produz, por exemplo,
uma ligação afetiva ou uma ligação emocional. Ele sempre vai fazer a sua ligação emocional para com a vítima se transformando em sexo. Por quê? Porque a pessoa que está em vínculo com o narcisista, vamos dizer assim, ela acredita que ela tem algum laço com ele. Ela pode ter, porque está dependente, mas o narcisista não tem nenhum laço com nenhuma pessoa, porque o que está em jogo é apenas o seu próprio desejo e interesse. E também o outro aspecto também que está dentro desse espectro é que para o narcisista a briga é só um sinal de termômetro, ou seja, ele sempre vai querer fazer sexo quando ele tem, na verdade, uma situação muito estressante, muito intensa, envolvidas em brigas. Então, para você ver que tudo para ele tem esse termômetro, tudo para ele é intenso, na verdade, então ele tem que fazer o quê? Arranjar um prazer na mesma proporção. Por quê? Ele julga isso como uma forma de domínio sobre a pessoa. Porque para ele está bem. Para uma pessoa que é narcisista, a pessoa pensa que o sexo resolve tudo. Não só para uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, mas também para uma pessoa que tem um narcisismo social. É aquela pessoa que briga com a outra e achando que levando uma caixa de bombom, um buquê de flores, né, pedindo desculpa, acha que vai terminar a briga. Muitas vezes, muitos homens têm essa atitude e também muitas mulheres também têm, porque pensam que tudo se reduz a sexo. O sexo apenas seria a cereja do bolo, na verdade, né? Ou seja, é o clímax. Mas não, hoje em dia, né, o sexo, por exemplo, ele não é só o clímax, mas só que ele é a base de tudo. Tanto para o narcisista social, também como para a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Por quê? Porque para a pessoa que tem esse vício, né? Na verdade, é um adicto. O narcisista é um adicto. Então ele tem o que? Na verdade, ele é viciado por sexo, ele é viciado por filmes adultos, na verdade, ele é obcecado, né? Na verdade, por obscenidades, né? Então para ele tudo se reduz a uma forma de controle. É lógico que o sexo tem que ser consensual entre o homem e a mulher, mas quando a pessoa apenas pensa na sua própria relação ao sexo, você vê que essa pessoa tem apenas vamos dizer assim, um espectro de narcisismo, porque ela quer fazer com que a pessoa, na verdade, satisfaça a sua necessidade, né? De acordo com essa fantasia que ele vê em filmes adultos. Então, por isso que para o narcisista, quando ele briga e depois volta ao relacionamento, né? Ele sempre vai criar, na verdade, uma espécie de ciclo tóxico, né? Algo que nunca termina, sabe? Fica entre separa, volta, sexo, carinho, briga, sexo, carinho, briga. Você vê que é um ciclo que nunca se quebra. Porque a pessoa que é vítima do narcisista muitas vezes pensa que o narcisista faz sexo com ela porque apenas gosta. Mas na verdade não, o narcisista não gosta de ninguém. Ele apenas gosta de fazer sexo com ele mesmo, né? Que inclusive tem até outro vídeo que eu falei aqui, que ele é um narcisista muitas vezes somático, né? Ele apenas pensa no seu próprio corpo. Aquela pessoa que quando faz sexo olha mais para o espelho do que para a companheira, na verdade. E vice-versa, né? E o que tem muito, né? Então, muitas vezes para o narcisista o sexo é a única coisa necessária e fundamental. Essa é a única coisa mesmo, tá? Que é totalmente necessária e fundamental para o narcisista, para que ele possa manter esse vínculo e fazer com que as pessoas se tornem totalmente dependentes dele. Então, no vídeo de hoje, né, eu falei sobre esses pontos fundamentais que é necessário que você tenha para com o narcisista e ler, na verdade, o seu comportamento para você, muitas vezes, se blindar contra o narcisista. Então, isso é principalmente importante. Se você conhece alguma pessoa que passa por essa relação, ou você mesmo que passa por essa relação, é sempre bom, na verdade, você ponderar os relacionamentos que você tem. Então, para vocês, né, que ficaram conosco aqui até o final do vídeo, eu peço que você, né, que vê relevância no nosso trabalho, nos ajude, né? Por exemplo,
comentando, na verdade, qual a experiência que você teve com um narcisista, que tipo de opressão, como ele te encanta e como ele te desencanta, porque o ser humano, ele é um ser totalmente vinculativo, né? As pessoas normais, os narcisistas não, os narcisistas, eles fingem empatia para poder te conquistar, tá? Então é por isso que ele sempre vai usar isso como uma massa de manobra. Ele é um mestre da manipulação, da linguagem e da sedução. E se esse vídeo tem alguma utilidade para você, dá um clique aí no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso trabalho, porque o nosso objetivo aqui é apenas informar. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.